Olá, eu sou o Tiago Paulo e estou no coração de Sintra para uma emissão especial da Mafra TV em parceria com a 21 TV, onde estamos a entrevistar todos os candidatos à Câmara Municipal de Sintra. O meu convidado de hoje é Maurício Rodrigues. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Maurício é candidato pelo CDS, PPM e ADN à Câmara Municipal de Sintra. Olá, uma vez mais, muito obrigado. Vamos começar então com as perguntas, com a nossa entrevista. Pergunto-lhe quais são os principais problemas que preocupam o CDS e que preocupam a si. Muito boa tarde. Em primeiro, os meus agradecimentos do convite ao Tiago Paulo e também à Mafra TV. Temos vários problemas em Sintra. Começa pela saúde. A saúde em Sintra, agora que o novo hospital melhorou um bocadinho, mas é um dos grandes problemas que é transversal a toda a população, a falta de médicos de família, um hospital que foi construído, mas é um pequeno hospital, tem falta de camas, só tem 60 camas, por exemplo, o hospital da CUF Sintra tem 170, devia ser um empreendimento com 350 camas, não tem todas as especialidades, não tem acessibilidades, desde sempre falei nas acessibilidades, custava cerca de 4 milhões de euros, a construção do hospital custou cerca de 108 milhões, por pouco mais fazia-se uma coisa correta, como devia ser, um equipamento de referência, não temos. É uma das promessas que quero fazer, se for eleito, quero aumentar para 350 camas o Hospital de Sintra, com equivalência a um hospital com capacidade distrital, com camas de internamento e todas as especialidades, porque os sintrenses merecem e Sintra também merece. Outro problema também que temos é a habitação. Existem muito poucas habitações em Sintra, a população tem problemas a nível de habitacional, como acontece no resto de todo o país. Temos também pensamento como vamos combater isso. De imediato gostava de criar um gabinete estratégico para a habitação. Esse gabinete ia ter um portal, no portal iam estar todas as formas das pessoas acompanharem, tanto as que disponibilizam casas, como as que pretendem adquirir casas ou candidatar-se aos apoios, o portal. E depois queria criar também, incentivar a criação de cooperativas. A cooperativa também é uma forma de resolver o problema da habitação. Como é que as cooperativas agiriam? De uma forma muito simples. A Câmara tem terrenos gratuitos, localizava esses terrenos gratuitos, portanto cedia esses terrenos, tem terrenos gratuitos, a seguir fazia projetos e fazia as infraestruturas. E depois convidava os munícipes a virem e agregarem-se a formarem uma cooperativa, portanto os cooperantes. Portanto era uma forma de construção a baixo custo. Além disso, a Câmara também devia lançar outros projetos, devia fazer lá a própria construção. E outra ideia que tenho seria, nos edifícios municipais existentes, acrescentarem 2 ou 3 pisos, nos edifícios que fosse possível, em aço leve. Isso ia fazer uma microampliação e serviria para termos mais 6 ou 7% da habitação do concelho. Portanto, o problema da habitação é das suas prioridades. Além disso, tem que haver uma fiscalização. A fiscalização tem que ser eficaz. Neste momento eu posso dizer que há cerca de 4 milhões, passa de 4 milhões de euros em dívidas. Estamos a falar de rendas de 5 euros. É escandaloso. Nenhum candidato fala nisto, mas isto tem que ser dito. As pessoas têm que saber a verdade. E depois, quando se atribui casas às pessoas, que acho muito bem, porque realmente tem que haver um controlo. Não é possível não haver fiscalização, depois dá origem a casas ocupadas, que a Câmara não controla, e além das casas ocupadas, há pessoas também subalugam casas. Portanto, controlar a habitação e ver para quem é que deve a Câmara entregar as casas. Falou aí há bocadinho da saúde e falou também do hospital. Creio que não é suficiente a unidade de saúde que foi construída recentemente. Não. Defende o alargar dessa unidade de saúde, ou o que é que defende em concreto para que mais municípios tenham acesso à saúde e qualidade nessa mesma saúde? Como eu disse, todas as pessoas, devia haver cerca de 100 mil pessoas, passa de 100 mil pessoas que não têm médico de família. A Câmara devia pressionar o Governo Central para ter médico de família, devia criar projetos de atração aos médicos. Ainda há bem pouco tempo a Câmara decidiu lançar um projeto que tinha a ver com incentivos financeiros, era cerca de 1.100 e poucos euros a cada médico. Ficou na gaveta, não deu resultado nenhum, nem chegou sequer a ser... Era uma medida para avançar. Era uma medida para avançar. Acabou por recuar, porque aquilo tinha a ver com as unidades de saúde familiar serem de modelo B. Como passaram todas para o modelo B, caiu esse projeto, mas agora penso que era então criar aos profissionais de saúde, enfermeiros e médicos, condições para se instalarem no concelho de Sintra. Agora o hospital, como disse, tem que ser alargado, tem que ter maior número de camas e tem que ter mais valências. E uma urgência, como deve ser,
capaz de resolver todos os problemas, porque a urgência não tem todas as valências. Portanto, saúde e habitação são duas das grandes prioridades da sua candidatura Sim, e do sim. deste Além partido. disso, também a higiene pública. Se forem ver, mesmo aqui, vejam, há lixo em todo lado, junto aos contentores de lixo é uma vergonha, não são lavados, tem que se tomar, tem que se agir, é monos em todo lado, muitos dias sem recolha, tem que se reforçar. Também a nível de infraestruturas, como vejam, estamos no coração do centro histórico, olhem só para aqui, vejam estas travessias, não há um mínimo de cuidado, tudo buraco, não há um mínimo de cuidado. Portanto, era cuidar do espaço comum de Do todos. espaço comum. Outra coisa que vos queria dizer, já agora que aproveitamos, estamos aqui no coração do centro histórico, um dos grandes projetos era o teleférico e era precisamente deste local, que está atrás de nós, que ia partir o teleférico. Portanto, pode ser Portanto, propõe um teleférico. um teleférico para Sintra para ajudar na mobilidade, porque a mobilidade, como verificam, e hoje, neste momento, já são 4 da tarde, é diferente, já passou. Se vierem aqui de manhã, uma confusão total. Uma das soluções era o teleférico aqui, partia daqui, em cima era feito uma estadia e partia o teleférico em direção a Santa Eufémia, para dar acesso ao Castelo dos Mouros e ao Palácio da Pena. Portanto, libertava aqui um bocadinho E o descia trânsito. para o Ramalhão. No Ramalhão era feito um grande parque de estacionamento. Estão a ver? No centro histórico esvaziava aqui esta confusão, este movimento. Muito bem. Falou-nos também aqui da mobilidade, e já que estamos aqui mesmo ao lado onde começa aqui a linha de Sintra, aqui do meu lado direito, o que é que propõe para ajudar estas pessoas que muitas vezes enfrentam greves, enfrentam dificuldade em obter os passos e também se vêem aqui, às vezes, em momentos complicados para aceder ao transporte público? Que soluções é que tem o CDS para apresentar? As soluções para aqui não são fáceis, mas são possíveis. E eu digo isto porque, por exemplo, se olharem para esta linha tem duas linhas. O problema é os comboios. Se forem ver os horários são muito distantes, tinha que se encurtar os horários. E além de se encurtar os horários, tinha que haver ligações diretas, por exemplo, do Cacém para Lisboa. Que já houve no passado, isto está tudo inventado. Por acaso, hoje tive conhecimento de uma boa notícia. O STA, o Supremo Tribunal Administrativo, decidiu, por fim, porque havia uma ação dos... Portanto, o Estado quis adquirir cerca de 117 unidades, 117 comboios. E esses 117 comboios, já em 2001, nunca foram adquiridos, quer dizer, houve o concurso, foram adjudicados, só que depois as empresas que perderam o concurso vieram interpor ações. E isso suspendeu o concurso. E soube hoje, precisamente hoje, que essa suspensão, metida por um dos candidatos, o Tribunal veio dizer: não senhora, pode-se avançar, que o interesse público sobrepõe-se, podemos perder os fundos comunitários e vão avançar. São 177 unidades, essas 177 unidades vão fazer toda a diferença, porque só assim é que conseguimos que os comboios saiam 10 em 10 minutos. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Às 5 da manhã sai o primeiro comboio da linha de Sintra, chega ao Algueirão cerca das 5h11 da manhã, mas as pessoas que moram no bairro da Cavaleira ou noutros bairros mais afastados, a articulação com a Carris Metropolitana não existe, porque o primeiro autocarro da manhã, nesses locais, é, por exemplo, às 5h30. Então as pessoas nunca conseguem apanhar o primeiro comboio da manhã. Isso é grave porque as pessoas levantam-se... Com essas medidas era mais fácil as pessoas chegarem a Lisboa partindo dos seus próprios locais onde Muito mais fácil, porque não é o transporte individual que vai resolver o problema. Um comboio leva cerca de 2.000 pessoas, precisamos de 40 autocarros para ter essa possibilidade. Antes de sair deste local, também queria-vos mostrar, estão a ver aqui veículos Renate, que são os vulgos tuk-tuks, estão parados em locais indevidos. Porquê? Porque não há coordenação nenhuma. O plano de mobilidade de Sintra, portanto, mobilidade urbana, nunca saiu da gaveta também. Começou a ser feito em 2018, com estudos entre 2018 e 2021, um plano de mobilidade mal feito, custou 200 mil euros aos contribuintes, aos munícipes, esta é a verdade, e o que acontece é que ele nunca saiu. Eu na altura olhei para aquele plano de mobilidade e o que é que vi? Vi que tinha sido feito com censos de 2011, quando houve os censos em 2021, havia freguesias que não tinham caracterização, também, portanto, uma coisa completamente desadequada, e fez com que também, mais uma vez, ficasse colocado na gaveta.
Portanto, partindo do seu ponto de vista, portanto, todas as áreas que me falou até aqui também carecem aqui de muita burocracia. Portanto, acha que o problema também é a burocracia? Por exemplo, estava-me a lembrar, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Sintra não casava com o PDM. O PDM, como sabem, foi aprovado em 2019, entra em vigor em 2020 e não há ali, não articula. Havia coisas que estavam totalmente desajustadas. Dou o exemplo, por exemplo, das unidades de execução. Por exemplo, a unidade de execução, estava prevista a unidade de execução que não estava contemplado nesse PMUS e agora também por causa da mobilidade, lembro-me, no Lourel, nas antigas oficinas do Lourel, estava prevista uma unidade de execução. Desde sempre me opus àquela unidade de execução, disse que devia ser era um parque dissuasor, precisamente, para quê? Para conseguir conjugar, para tirarmos o trânsito de Sintra. Ficava um grande parque no Lourel, que depois vinha em pequenos minibus do Lourel para aqui. A mesma coisa se podia fazer a nível da linha do elétrico. A linha do elétrico, só mais uma coisa, e não era só o do Lourel. Os parques, havia mais parques dissuasores, como por exemplo o Ramalhão, também podia funcionar, e o Parque da Cavaleira. Ainda poderia haver um quarto. Portanto, início de 2019. Para tentar ajudar os sintrenses. E além disso, também para resolver o problema, já agora que estamos a falar aqui do centro histórico, era importante também o elétrico vir até Sintra. Tem que vir até ao Palácio da Vila e modernizado para servir de verão e de inverno, porque pode-se modernizar, como existe em Lisboa, não só aqueles elétricos antigos que são bonitos para o turista, mas também modernizar tipo metro. Era muito importante para as populações que vivem na zona de Colares, na zona da Praia das Maçãs. Muito importante. Muito bem. Falando aqui de uma área que também se liga bem com esta dos transportes, que é a segurança, aqui em Sintra. Muita gente tem dito que Sintra está cada vez mais inseguro, com mais população. Que medidas tem para tentar combater essa insegurança, ou pelo menos esse sentimento de insegurança? Olha, a primeira medida é a videovigilância. A videovigilância foi votada e foi pugnada por nós, até fizemos uma proposta, enquanto vereador fiz uma proposta, e a videovigilância previa 1.144 câmaras, foi colocado também na gaveta deste Executivo Socialista, posso ir até no caso, era do Sr. Vice-Presidente da Câmara, colocou na gaveta esse projeto, porque ele tinha que passar desde a Polícia à Comissão Nacional da Proteção de Dados, e ele acabou por ficar ali retido durante cerca de 6 meses, agora está em andamento, agora vem a candidata socialista prometer, mas era uma coisa que os socialistas nunca, na verdade, quiseram. Isso era importante. Depois, outra solução que demos era em todas as freguesias onde não existe nem Polícia de Segurança Pública, nem GNR, termos a nossa Polícia Municipal, deviam ser criados gabinetes abertos 24 horas nessas freguesias. É o caso da Terrugem, de São João das Lampas, de Almargem do Bispo. Portanto, são situações em que tínhamos de ter ali um gabinete para apoio da população. Sabemos que a Polícia Municipal não tem capacidade de investigação criminal, mas é um apoio para as populações. Também querem dar mais poder à Polícia Municipal para que possa atuar? O poder não pode ser dado pela Polícia Municipal, tem que ser a nível do Estado, não poderá ser a Câmara. Agora podemos reforçar os meios, com mais carros e com mais agentes, com certeza que sim. Muito bem, falando também aqui de uma área muito importante na zona de Sintra, que é o emprego e a economia local, temos aqui a constatação de muitos comerciantes aqui no centro histórico de Sintra, devido àquela proibição há uns anos, devido ao condicionamento do trânsito. O que é que propõe para tentar ajudar estes comerciantes, não só aqui no centro de Sintra, mas também em todo o concelho? Vamos dividir entre os pequenos comerciantes e os grandes comerciantes ou grandes empresários, se quiser. Olha, por exemplo, aqui para o centro histórico, há muito que propus, ainda estava na Assembleia Municipal de Sintra, era deputado municipal na altura, e propus um projeto que já existe, tem cerca de 10 anos, existe legislação própria, que era as lojas com história. As lojas com história que ia dinamizar o comércio local, valorizar o património. Estão a ver esta confusão, estamos aqui a falar e quase não conseguimos, porque isto é uma balbúrdia, é comboios, é tuk-tuks. Muito trânsito. Muito trânsito. Já agora também, desculpem, os tuk-tuks têm aqui na rua atrás da estação, Rua Dr. Vasco Vidal, tem ali 15 lugares, um despacho do Sr. Presidente da Câmara, que vinha prever 92 lugares para os tuk-tuks, se forem lá ver não está lá nenhum. Nenhum, porquê? Porque ele não está na rota dos tuk-tuks. Os tuk-tuks deviam ter uma rota definida, um trajeto definido, um valor definido a pagar e estações próprias.
Não é chegar aqui, esticar a mão e entra no tuk-tuk. É para ter um local Isto está a próprio fazer para estacionar. Sim. Agora, desculpe lá, voltando aqui Voltando às lojas com história, peço história. desculpa, foi por causa aqui desta... Voltando às lojas com história, era importante por causa da valorização do património cultural. Todas as lojas, vamos passar ali, por exemplo, na Sapa, uma loja, uma pastelaria histórica de Sintra. As famosas cajadas, sim. As cajadas, temos a periquita, temos N, o preto, tudo isso, e não só, podia ser no artesanato, e as lojas com história era importante. Depois, pensando nas grandes empresas, o que é que eu propunho? Olha, por exemplo, em Pedro Pinheiro, Centro Tecnológico da Pedra, inovação, um projeto que foi começado por este executivo, mas nunca, na verdade, passou de ser um projeto. Um projeto que tinha o apoio do Instituto Superior Técnico, mas um projeto que nunca saiu do papel. Criou-se uma associação, gastou 150 mil euros e os municípios ficaram uma vez mais a arder. Não serviu de nada, gastou-se 150 mil euros. Adquiriu-se um imóvel que na altura foi avaliado por 2 milhões e 200 mil euros, as instalações do antigo Pardal Monteiro, adquiriu-se por um valor de 750 mil euros, um valor que foi muito bom, quando a avaliação era 2 milhões e 200, mas o proprietário, uma vez que disse que era para a pedra, que era para o estudo tecnológico da pedra natural, avançou e disponibilizou-se a 750 mil euros, e a seguir gasta-se mais 150 mil euros numa associação, fala-se com o Instituto Superior Técnico, fala-se com as associações de pedras, e um projeto que morre. Morre por não haver vontade política de concretizar, porque tudo tem solução, e o projeto custava cerca de 10 milhões de euros, e se nós formos eleitos, de certeza absoluta que vamos resolver esse problema. Portanto, quer resolver o problema da indústria, para criar mais emprego, para se dar formação profissional da pedra, que é importante para o nosso concelho, a indústria da pedra, para dar formação e para atrair pessoas e habitações para lá. Outro projeto que tenho, e que devia ser, era criarmos uma grande zona industrial, mas uma zona industrial digna desse nome, a preços acessíveis, que os empresários que se quisessem fixar em Sintra pudessem, tal e qual as cooperativas, também chegarem, contratarem com a Câmara, mediante determinadas condições e determinadas garantias, e terem acesso a espaços com preços mais reduzidos. Isso ia fazer o quê? Conseguíssemos atrair mais pessoas para Sintra, dessemos melhores empregos e mais condições de vida. E além de pagamento de mais impostos. Muito bem. Portanto, voltando aqui para uma área que tocou há pouco, quando nos falava dos problemas, era a higiene e limpeza urbana. Falou-nos aqui que estamos aqui no Centro Histórico de Sintra, que muitas vezes não se vê essa higiene, e muitas pessoas também se têm queixado, não só à Mafra TV, como em várias plataformas, que a higiene dos caixotes de lixo, portanto, a higienização dos caixotes de lixo não está a ser feita, e muitas vezes até vemos outros candidatos à presidência da Câmara a fazer alguns vídeos com esses monos que nos falou há pouco. Como é que podemos resolver esta situação? Tem que se reforçar o dinheiro que é gasto na recolha. São 6 milhões, tem que passar 12, 18, tem que ser o que for. Isso é dinheiro bem gasto. Tem a ver com saúde pública. Não é possível o lixo ficar a acumular-se nos caixotes durante 3, 4, 5, 6 dias. É ratazanas, é maus cheiros, principalmente no verão, portanto, é uma vergonha. É munir a Câmara de mais pessoas. Munir a Câmara de mais pessoas, o SEMAS tem que ter mais trabalhadores. Nós não defendemos seja privatizado os serviços, não senhora, nunca defendemos, ao contrário de outro candidato que agora foi fazer um vídeo à porta do SEMAS a dizer eu não defendo a privatização dos serviços, mas tem ao lado dele uma senhora que é da Iniciativa Liberal, portanto que vai em terceiro lugar como candidata, que sempre defendeu, durante 8 anos, passou a vida a dizer que queria privatizar os serviços. Portanto, uma candidatura que não se percebe. Bem, eu também há outra coisa, também estão com o PAN dos animais, no dia em que anunciaram a candidatura com o PAN, é visto no Facebook o candidato a Rei de Moura dizer que é uma tourada. Quer dizer, realmente aquilo é uma confusão. Eu defendo as touradas, portanto, defendo a cultura portuguesa, não tenho qualquer problema a dizer, mas não me junto ao PAN. Muito bem, ficou bem claro esse ponto. Falando aqui também de uma área que é muito importante em Sintra, que é a cultura. Sintra, não só neste centro histórico, como em todo o concelho, tem várias zonas onde são visitadas por turistas, e também tem muitas associações, tem muitos clubes de futebol, clubes mais amadores, clubes também um pouco mais profissionais, mas o concelho de Sintra, que é o segundo com a maior população do país, tem muito associativismo. O que é que o CDS propõe para dinamizar este associativismo e também para o apoiar? Vamos falar em cultura, e eu queria lhe dizer que eu ouço as pessoas falarem em cultura, mas não vamos ao principal. Andamos sempre no pequenino, na pequenina cultura. Também é importante, mas um concelho como Sintra, com este património, tem que pensar em grande.
E eu vou-lhe dar um exemplo. Desde sempre, eu defendi que Sintra devia ter apresentado uma candidatura à Capital Europeia da Cultura. Capital Europeia da Cultura, porque vai rodando entre os países da Europa e tivemos em 2012, por exemplo, que podíamos já candidatar, não nos candidatámos, quem ganha é Guimarães, Guimarães é património Capital Europeia da Cultura, e agora também 2027, portanto isto geralmente é sempre feito com 6 anos de antecedência, portanto estávamos em 2021, 2022, eu fartei-me de falar que nos devíamos candidatar, não o fizeram, vai ser Évora em 2027, o que é que acontece? Vai dinamizar a cultura a sério, e agora espantem-se, há outra coisa, o Ministério da Cultura acaba de lançar a Capital Portuguesa da Cultura, precisamente para as cidades que se candidataram, mas não conseguiram. Portanto, posso-lhe dar o exemplo de Ponta Delgada, o exemplo de Aveiro, o exemplo de Braga, que vão ser Capital Portuguesa da Cultura e vão ganhar, cada uma delas, em cada ano, tem um prémio de 2 milhões de euros. Portanto, é isto, estamos a falar de cultura a sério. Agora, também é importante, é isto que a Câmara não faz, não tem o rasgo, é preciso ter rasgo. Preciso ter visão. Nós temos que ter visão de apoiar a cultura a sério. Acha que neste momento a Câmara de Sintra tem falta dessa visão? Vê pequenino. Olha, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, o Cineteatro da Portela. Deixo aqui mais uma promessa, é porque eu só faço promessas que são concretizáveis, não estou a dizer, por exemplo, falei-vos do teleférico, e dizem assim, mas é um projeto megalómano. É um projeto megalómano que vai, e também tem um aspecto cultural, que vai projetar Sintra a nível mundial. E sabem qual é o custo? O custo é custo zero, porque é um projeto que se paga a ele próprio. Basta nós concessionarmos, abrimos um concurso e de certeza absoluta vão aparecer empresas candidatarem-se. E elas próprias avançam o dinheiro e nós é só ficarmos ou com uma renda reduzida durante algum tempo ou sem qualquer renda. Mas é um projeto viável, sem qualquer custo. Portanto, vai optar na sua candidatura por esses projetos todos viáveis, sem promessas? E voltando outra vez ao Cineteatro, desculpem, isto é muita informação, o Cineteatro da Portela, que é um edifício que está abandonado, que vai ser requalificado, já foi lançado o projeto, ainda não saiu do papel, mas é um edifício que eu queria que as associações culturais, se quisessem reunir-se, se quisessem vir fazer um primeiro espetáculo, fizessem lá. Que pudessem ensaiar e apresentar os seus espetáculos. Era muito importante, muito importante. Portanto, passa por esse apoio, a sua candidatura passa por esse apoio também a estas associações que levam também Sintra ao mundo. Não é? Muito forte, é muito importante, vai haver um debate em breve sobre cultura e depois irei apresentar mais medidas. Muito bem, falou-nos aqui nas associações, também na cultura. Em termos do desporto, o que é que propõe para o desporto em Sintra, para este associativismo em Sintra? Olha, além de querer apoiar com certeza todos os clubes do concelho, que é importante porque há clubes com mais de 100 anos e fazem a diferença e marcam com certeza cada uma das localidades, há um grande projeto que para mim é fundamental e digo já, não aceitarei fazer parte do Executivo se esse projeto não avançar, que é um complexo desportivo olímpico e paralímpico em Almargem do Bispo. E porquê Almargem do Bispo? Que era onde estava previsto a Casa das Seleções, mais um projeto abandonado por da Cidade de Futebol, que acabou por ir para Oeiras, e depois admiramos-nos de Sintra estar aqui e ver concelhos limítrofes mais evoluídos, é o caso de Oeiras, Cascais ou Mafra. Portanto, isso era um projeto que fazia toda a diferença, tanto para os atletas, como para os clubes, como para os jovens do concelho. Íamos ter realmente Sintra ao nível dos melhores, ao nível olímpico e paralímpico, não nos podemos esquecer também dos paralímpicos. Portanto, seria uma grande obra aqui para o concelho. Uma grande obra. Outra grande obra que também queria fazer era o parque de campismo e de autocaravanismo no concelho municipal. Não temos nenhum. Aliás, o único parque de autocaravanismo que existe é uma andota. É aqui na Portela de Sintra, sem quaisquer condições, nada, nem casas de banho, nem eletricidade, nem para despejar, nem para a higiene, nem nada, não tem nada. É uma vergonha, portanto não é digno desse nome. Esse era um grande projeto, porque esse parque de campismo e de autocaravanismo serviria para a zona costeira para promover o desporto. Estamos então a caminhar a passos largos para o final desta entrevista, mas antes vou perguntar-lhe que medidas tem para apoiar a comunicação social local e se considera que esta comunicação social é importante aqui para o concelho? É muito importante a comunicação social local,
muito importante, porque é a comunicação social que está aqui comigo neste momento. É a comunicação social local que sabe os problemas e que se identifica. Pode haver, com certeza que pode haver, até a nível de formação profissional, olhe mesmo, né, a Câmara também pode promover até cursos, por que não? Junto com vocês, com ideias, por que não promover cursos para apoiar a comunicação social? Então, obviamente tem que ser uma comunicação social isenta, porque não deve ser a Câmara a controlar a comunicação social, isto que fique bem claro, mas é possível e é desejável. E também para divulgar as ideias da Câmara e a cultura e tudo o que se passa, e não só, tudo, todos os problemas de Sintra, porque é no diálogo que se constroem pontes e que se tem ideias. Ninguém é dono das ideias. Muito amor, estamos mesmo a chegar ao fim. Se fossem hoje as eleições e se vencessem estas eleições... a entrevista. Já falámos em pontos muito importantes, já falámos mesmo... Eu queria-vos mostrar ali outras coisas, mas pronto, se não dá... temos muita coisa, temos todo o gosto em depois ir lá ver. Mas se fossem hoje as eleições e se as vencesse, qual era logo a primeira medida que adotaria? Olha, a minha primeira medida era recalibrar o orçamento da Câmara. O orçamento da Câmara é que é a peça fundamental para tudo o resto, para resolver os problemas da saúde, da segurança, da mobilidade, da saúde, da higiene pública, é a recalibração. Tem 300 milhões no banco, alguns já estão em alguns projetos, alguma parte do dinheiro já está empatado em projetos, mas já há muito dinheiro, tem um orçamento de 400 milhões de euros, tudo tinha que ser revisto. E eu começava pelo orçamento e pelos interesses e devolvia o dinheiro dos municípios a Sintra. Muito bem, Maurício, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Obrigado. A entrevista fica por aqui. Acompanho todas as entrevistas a todos os candidatos da Câmara Municipal de Sintra. Agradeço uma vez mais à Biancos que me vestiu em mais um dia de entrevista. Quanto a si, muito obrigado e até à próxima.